Olá, rainha, tudo bom? Seja muito bem-vinda ao meu canal. Hoje eu vim bater um papo com você sobre coisas que eu aprendi nesses 8 anos trabalhando com extensão de cílios que fizeram grande diferença na minha vida e eu tenho certeza que vai te ajudar muito também. Só que antes da gente começar, eu quero pedir um favor, rainha. Se você puder, dá um joinha aqui no vídeo, você vai me ajudar muito. E se você quiser, sinta-se à vontade para se inscrever aqui no canal também, porque toda semana tem vídeos novos aqui para você, tá bom? Vamos lá, rainha, eu trouxe até uma colinha aqui para eu não esquecer de nada. Uma das primeiras coisas que eu aprendi na extensão de cílios a duras penas foi trabalhar a personalização, a diferenciação, a exclusividade. Isso daí é um pacote, tá? Por quê, rainha? Eu vou ser muito sincera com vocês. Lá no meu início, eu achava que só ter técnica era o suficiente. Então, eu falava assim, eu sou boa, eu tenho retenção, os meus cílios são bonitos e já é o suficiente. Até o dia que eu atendia uma cliente, ela já tinha feito cílios comigo algumas vezes, mas ela era indiferente comigo, ela ia, fazia, né? E ela era indiferente. E eu me lembro que um dia ela marcou comigo às 8 horas da manhã, e não foi, rainha. E eu mandei mensagem pra ela, oi fulana, você vem e tal. E eu lá com a minha cara de tacho às 8 horas da manhã, ela não apareceu, não falou nada, né? Não se explicou. E no mesmo dia à tarde, eu vi essa mesma cliente na concorrente. Ela marcou a concorrente falando que adorou os cílios, eu lembro disso até hoje, rainha de coração. E ainda levou um presente para essa concorrente, porque eu me lembro muito bem que essa concorrente, ela tinha marcado lá, eu adorei, o mimo e tal. E essa concorrente, ela cobrava muito mais caro do que eu, muito mais caro, rainha. E aquilo, assim, me afetou profundamente, eu fiquei tão magoada, né, tão triste. Mas eu me lembro muito bem que essa concorrente, ela também era muito caprichosa, ela gostava das coisas frufru, né, tinha um estúdio todo decorado e tal, né, não era muito o meu estilo, e eu também acho que nem tinha tantas condições na época para isso, mas ali eu vi a importância de você se diferenciar e de você trabalhar de maneira exclusiva e única. Porque a cliente, ela pode até ir em você, mas com certeza ela tá de olho em tudo que tá acontecendo, né? Então ela vai aonde é interessante, é conveniente para ela e às vezes ela até paga mais, e foi o que aconteceu comigo, né? Então a cliente, ela quer viver uma experiência também, ela quer se sentir exclusiva, única, e foi o que aconteceu. Aí, rainha, virou uma chavinha em mim, né? Virou uma chavinha, foi aonde eu comecei a trabalhar essa diferenciação, essa personalização, desde o olhar da minha cliente, porque cílios não é um copia e cola, né? Você não vai fazer o mesmo tamanho, mesma curvatura, mesmo mapa em todas as clientes, não. A personalização começa no atendimento quando você avalia o perfil da sua cliente e olha, né, é uma cliente mais básica, mais dia a dia, que é dona de casa, só tá fazendo os cílios para levantar a autoestima, é uma cliente mais baladeira, uma cliente mais perua, então você começa personalizando aí, né, o olhar da sua cliente de acordo com a rotina dela, né, e depois nos seus atendimentos, na sua atmosfera, né, porque a cliente ela quer algo diferente, então o que você tem de diferente para oferecer para ela, por que você, né, tem que ser a primeira escolha dela, tá? Eu, por exemplo, um ambiente que eu gosto de trabalhar muito aqui com as minhas clientes, uma experiência, né? É a exclusividade para elas. As minhas clientes, eu trabalho com clientes recorrentes, rainha. Então, eu conheço, sim, a rotina das minhas clientes, né? Nós conversamos muito, muito mesmo, rainha. E eu sei de tudo da vida delas. E cada cliente é de um jeito. Por exemplo, se é uma cliente evangélica, né? Antes dela chegar, sabe o que eu faço, rainha? Eu coloco uma playlist de músicas cristãs internacional. Eu deixo ali rodando, a minha cliente deita, porque a atmosfera pra ela, gente. É o momento dela, ela vai passar 1 hora e meia aqui comigo, né? Então eu preparo todo o ambiente pra ela. E eu deixo ali rodando, coloco o meu aromatizador com os meus óleos, óleo de alecrim, óleo de lavanda, uma aguinha geladinha pra ela. As minhas clientes não são do cappuccino, tá, gente? Eu já coloquei aqui no estúdio, não rolou. Nenhuma bebeu, tá bom? Mas elas são do chá. E eu também sou do chá. Aqui no meu estúdio não falta chá calmante, até porque elas desabafam muito comigo. Tem clientes que viram pra mim e falam, Vivi, já separa um horário mais pra mim, porque eu tenho muita coisa pra falar.
Gente, eu já sei que eu vou sentar ali, tem até um cantinho que eu montei aqui, que tem poltronas e tal, né? É bem engraçado, porque a cliente que chega a primeira vez, ela olha e fala, pra que aquilo? Porque as minhas clientes, o meu perfil de cliente, gente, elas gostam de bater papo. Eu faço chazinho, já viro e falo, você quer um chazinho? Ai, quero, Vivi, já faço um chazinho. A gente senta ali e fala. Então, essa é a minha forma de oferecer, né, um atendimento único e exclusivo para ela. Quando é uma cliente que eu não conheço tanto, eu coloco a Adele, porque quem me conhece sabe que eu sou a louca da Adele, né, gente? Eu amo essa mulher, eu acho a voz dela maravilhosa, então deixo a Adele aqui rodando e eu vou preparando o meu ambiente para cada cliente, né? Uma cliente mais sistemática, porque a gente tem. Uma cliente mais sistemática, eu já ofereço algo diferenciado, eu sei que gosta de um biscoitinho importado, eu tenho clientes assim, gente. As balinhas que elas gostam, eu vou observando tudo isso. Então tudo isso é uma diferenciação, os cuidados delas em casa, as escovinhas. Quando eu tô com tempo, gente, com assim, de bom humor, tá? Vamos ser sinceras, tá? Eu monto kitzinho pra elas com uma escovinha de cada cor. Elas amam. E não te custa nada, rainha. Custa tão pouquinho, tão baratinho, se planeja, né? Então eu dou uma de cada cor, dou umas 5 escovinhas, uma de cada. Elas amam essas coisinhas, gente. Então é uma forma de você se diferenciar. Ela ainda vai te marcar, né? Isso é muito importante porque vai fazer que outras potenciais clientes te vejam, tá? Bom, vamos lá. A importância da tricologia. Isso é muito real, rainha. Às vezes tem profissionais que entram na área e acham que fazer cílios é só colar pelinhos, né? E aí vai lá, aprende técnica, porque cílios realmente, rainha, é método e técnica. E muita técnica, muito treino, porque cílios é treinável mesmo. E quanto mais você treina, mais rápido você fica, mais bonito os seus cílios ficam, só que aí a profissional aprende a técnica e vai lá e para nisso. Você parou, você não se aperfeiçoa, não vai buscar algo diferente. Só que pensa comigo, você trabalha com pelos, rainha, cílios e sobrancelhas. É o básico, você dominar a tricologia dos cílios e sobrancelhas. E eu aprendi isso muito tarde, eu fui me especializar muito tarde até, levou anos. Depois de ter danificado muitos cílios, viu? Vou falar pra você que eu nunca danifiquei os cílios? Claro que já, rainha. E dentro da tricologia você vai aprender, né, a avaliar os cílios da cliente, ver se suporta o peso, se é um cílios poroso, oleoso, por que tá caindo, por que tá com falha, né? Será que você vai precisar fazer um protocolo de reconstrução nos cílios, nas sobrancelhas dessa cliente? Tudo isso, rainha, através da tricologia. Porque imagina, se você usa, todo mundo fala, você tem que usar primer, mas você sabia que você não pode usar o mesmo primer em todas as clientes? Por quê? Se você usa um primer alcalino em uma cliente que já tem os cílios porosos, mas você não sabe avaliar, sabe o que vai acontecer? Você vai danificar esses cílios, você vai quebrar os cílios dessa cliente, né? Então isso é muito importante. Por quê? Primer não é tudo igual. Para cada cliente, você tem que fazer um protocolo diferente. Quando você domina a tricologia, você faz protocolos diferenciados para cada perfil de cliente, né? Então, você melhora a sua retenção, você melhora o seu atendimento, você valoriza mais o seu trabalho, né? Você gera mais autoridade. Então, tudo isso é muito importante. Inclusive, como o assunto aqui não é tricologia, eu vou até deixar um link para você aqui embaixo desse vídeo na descrição, né? Onde, assim, tem tudo sobre tricologia, todos os tipos de fio, como trabalhar, protocolos, produtos, a retenção sem segredos. Tá aqui embaixo no link, clica aqui, porque olha, vai ser de extrema importância e vai fazer muita diferença na sua vida, tá? Dominar o pH dos produtos, isso entra um pouco na tricologia também, porque quando você entende de tricologia, você avalia qual fio, é claro que você tem que saber qual é o material que você vai usar, né? E isso é muito importante, então entra lá na tricologia também, porque vocês aprendem tudo sobre pH, né? E pH de produtos também. Então, rainha, tem produtos, quando você domina o pH, que às vezes você vai lá, compra, porque tudo que lançam a gente quer comprar, né? Tudo que lança.
Só que tem produtos que você vai ver que, tipo, não é pra você, não é necessário e às vezes não faz diferença nenhuma no procedimento, né? Ou produtos que prometem mundos e fundos, mas quando você vai ver não é aquilo, tá? E você acaba tendo até mais economia, porque quando você entende sobre pH, você consegue montar protocolos diferenciados, mas selecionar melhor seus produtos. Então, isso é importantíssimo, rainha. Quando eu entendi isso, esse combo, tricologia, pH de produtos, eu nunca mais tive problemas com retenção, nunca. E nunca mais também comprei produtos desnecessários, né? Tem produtos que vendem no mercado que eu não vou nem falar sobre isso agora, né? Por exemplo, são Aqua Clean, né? Tem os Aqua, né? Aqua não sei o que e tal. Tem até um que eu quero gravar um vídeo pra vocês. Gente, se você for no mercado, se você comprar uma água alcalina, água filtrada alcalina, você vai lá ver o pH. Se você higienizar os cílios da sua cliente, né? Olha só a diferença, um produto de R$60 para uma água alcalina, né? Você vai olhar lá no rótulo para higienizar os cílios da sua cliente no dia a dia, porque nós higienizamos com água filtrada, né? Água mineral, né? E você vai ver que o pH é o mesmo, né? Então você vai gerar alcalinidade do mesmo jeito, mas é claro que você não vai usar em todas as clientes. Então tem tudo isso, gente. Isso daí é uma informação muito técnica e tal, não é o caso. Então clica aqui no e-book Retenção Sem Segredos e na imersão que você vai conseguir ter acesso a tudo isso, tá, rainha? Mas ainda vou gravar um vídeo pra vocês sobre isso. Vamos lá, gente. Vamos continuar aqui, produtos. O poder do atendimento acolhedor. Nossa, isso é muito importante, mas eu já até falei um pouco sobre isso com vocês, né, lá no primeiro tópico. O atendimento, rainha, eu me recuso. Eu não consigo trabalhar assim, né, de atender a cliente, muda e a cliente vai embora, me paga, vai embora, parece que eu tô fazendo alguma coisa errada. Eu não sei, rainha, é o meu perfil, tá? É o meu jeito de atender. Como eu falei pra vocês, eu falo mais do que eu aguento, gente, e eu consigo arrumar assunto pra tudo, rainha. Gente, eu queria saber, né, por que eu sou assim. Então, eu vejo muitas profissionais falando assim, ai meu Deus, as minhas clientes são ansiosas e tal, eu não sei o que fazer, que não sei o que, né? Gente, eu não sofro com isso aqui dentro do meu estúdio, porque a cliente deita ali na minha poltrona. Rainha do céu, né? Se eu não conheço a cliente, eu já tenho até um assunto, assim, estratégico. Eu começo falando sobre pets. Por quê? Quem tem pet não resiste a um assunto de pet. Aí eu falo da personalidade dos meus cachorros, eu falo dos meus ratos, gente, porque eu tenho um monte de ratos, né? Se você me segue lá no Instagram, você sabe. Se você não me segue, você vai ficar sabendo agora. Eu sou a louca dos ratos, rainha. Na verdade, eu sou a louca dos pets, né? Então, se a cliente, ela já tem pets também, nossa, a gente puxa um embalo, gente, quando eu vejo, eu já tô falando de arte, gente, a gente fala até. Mas quando eu vejo que a cliente é mais quietinha, né, óbvio que eu respeito, coloco a musiquinha lá e fico uma seda, rainha, eu fico uma seda. Mas Viviane, né, e eu falo que cada profissional tem a cliente que merece. Gente, eu não sei o que acontece. As minhas clientes, 95%. Gente, as bichas só vêm pra falar. Eu falo, elas falam pra mim que só vêm pra conversar. Mas eu acostumei, na verdade, eu criei essa habilidade de criar esse relacionamento com as minhas clientes. Então, né, aqui não é o meu espaço. Não é o meu espaço, não é porque eu passo o meu dia inteiro aqui que tem que ser do meu jeito, é o espaço delas. Então, eu procuro realmente, assim, preparar tudo para elas. Cada cliente do seu jeitinho, né? Quando eu não conheço a cliente, então eu preparo tudo bem neutro, mesmo uma playlist bem gostosa, né? Um aromatizador, como eu falei para vocês. Eu vou até gravar um vídeo falando sobre a aromaterapia Lash. Eu falo que é isso, sabe? Porque eu também sou aromaterapeuta, então eu gosto muito disso, tá, rainha?
E então você preparar um ambiente acolhedor, seja do acolhimento mesmo, né, o calor humano, igual eu falei pra vocês, eu tenho muita conversa, muito relacionamento, falo pra caramba, né, ou até mesmo aquela cliente quietinha que vem pra relaxar, quer ficar quietinha, porque tem clientes que viram pra mim e falam, ai Vivi, hoje eu tô com sono, eu vou dormir. Eu já entendo o recado, né, elas não querem conversar. Aí vai lá, descansa, mas o ambiente é delas, então eu preparo tudo para que elas se sintam em casa, elas se sintam no momento delas, tá? Então tudo isso é muito importante. Educar suas clientes, isso é bem importante também, rainha. Lá no meu início eu sofria muito com atrasos. E esses atrasos me matavam, porque era de meia hora para lá, eu achava uma falta de respeito, né? Eu achava que elas não tinham consideração, tá? Atrasava outras clientes que chegavam no horário, eu perdia cliente ficava brava comigo, até que um dia eu virei e falei, não, agora vai ter, né, tolerância de horário. Aí eu coloquei a tolerância de horário de 10 minutos, mandei para todas elas. É de 10 minutos, porque eu tenho outra cliente, após, pá, né? A garantia dos cílios de até 2 dias, porque não adianta vir com uma semana, 10 dias, falando que os cílios caiu, né? Porque você já tomou, no mínimo, com uma semana, uns 14 banhos, correu, transpirou, fez exercícios. Mas isso acontecia comigo lá atrás. A cliente voltava com 10 dias, falava assim, ai, Viviane, eu não sei o que aconteceu, meu cílio está caindo desde o primeiro dia. E eu, bobinha, rainha, aceitava, né? Então, a partir do momento que eu coloquei, né, regras e eduquei elas para isso, por quê, rainha? O combinado não sai caro, o assinado é o que vale. Então, na fichinha delas, elas já estão lá assinando, a garantia de até 2 dias. Quando eu mando no WhatsApp a tolerância de atraso de até 10 minutos, elas já sabem. No início foi bem difícil, muitas clientes aceitarem, mas depois ficou normal, hoje é super normal, não me estresso mais, não sofro com isso, não sofro com clientes que faltam, né? Porque é tudo muito conversado, alinhado, então acaba tendo esse respeito, tá? Bom, vamos lá. Network e atualização constante. Isso é bem importante, bem legal também, rainha. Eu falo, né, quando a profissional entra na extensão de cílios, ela acha que não vai estudar, né, e a gente estuda pra caramba, gente. Ó, eu já falei, assim, algumas coisas que você vai precisar estudar aí, né, tricologia, pH, né, se você for mais a fundo, marketing, vendas, posicionamento, tudo isso eu tive que estudar, né. Então, você fazer, no meu ponto de vista, tá, isso daí, a Viviane, assim, é só minha opinião, tá. Se você puder fazer pelo menos uns 2 cursos, umas 2 atualizações por ano, né? Ou assim, participar de congressos, tem vários congressos maravilhosos dentro da extensão de cílios. Se você puder participar, pelo menos um por ano, fazer 1, 2 cursos, isso vai ser incrível para sua carreira. Lá atrás, né? Pelo menos isso, gente, esse erro assim eu não cometi, porque eu queria tanto aprender, tanto, era uma coisa assim pessoal pra mim, porque eu queria ser alguém, a verdade é essa, eu queria ser alguém. E como eu me encontrei na extensão de cílios, eu queria ser, tipo, a melhor da minha região, eu queria ser conhecida, eu queria ganhar dinheiro, eu queria ser respeitada, então fazia muito curso, rainha. Nossa, você não tem noção, gente, do quanto eu gastei já com curso. Gente, gastei muito, nossa, rainha, muito dinheiro. Eu não sei de onde eu arrumava tanto dinheiro. E na minha época era muito caro. Era muito caro, gente. Na minha época a gente não tinha coisas online, não tinha, gente. Isso tudo ganhou força depois da pandemia. Então, vocês, né, têm uma oportunidade incrível, porque tem vários cursos maravilhosos online, né? Tem vários congressos com valores acessíveis, workshop. Tem muita coisa, então sempre se atualize, rainha. Sabe por quê? A sua cliente, foi o que eu falei lá atrás, ela fica de olho em você. Ela fica olhando você e as concorrentes também, né? Então, para que a sua cliente, ela não te abandone e vá voar por aí, se atualize, sabe por quê? A cliente, ela se sente mais segura, se sente mais importante, a verdade é essa, né? Porque ela olha e fala, nossa, olha,
A menina que eu faço os cílios, a minha profissional, ela foi num congresso. Nossa, ela acabou de fazer um curso novo, né? Ela trouxe uma técnica nova, ela tem um método novo de retenção, que os cílios duram mais e tal. Cliente observa tudo isso e tudo isso faz com que você gere autoridade. E network, né? Aonde você for, faça network sim, rainha, faça amizades. Eu tenho várias colegas, né, da área profissional que, assim, tem colegas que são clientes minhas, a gente troca experiência, pede socorro, né? Às vezes tem alguma coisa que eu não domino, mas a minha colega ela vai me ajudar. Você não se sente sozinha. Então é muito bom, faça realmente network, porque vai abrir portas para você, tá bom? Vamos lá, rainha. Atendimento. Aqui. Desculpa, tá, gente, que eu tô com uma colinha pra não esquecer nada, mas tem coisas que eu tô pulando aqui que eu não quis falar agora. A psicologia no atendimento. Saiba ouvir. Saiba ouvir, rainha. Sabe por quê? Às vezes, a cliente chega, você começa a falar da sua vida, eu falo que eu já vi isso, tá? E eu já cometi esse erro também, até aonde eu parei, me policiei, né? E eu falei, não faço mais isso, tá? Mas a cliente é o momento dela, como eu falei, deixa ela viver o momento dela, se ela quer desabafar, deixa ela desabafar, né? Mas saiba ouvir, isso é muito importante, porque às vezes a cliente, ela só quer ser ouvida, tá? Então deixa ela falar, né? Não descarregue seus problemas em cima dela. Tem gente, né, que às vezes a gente vai fazer, já aconteceu comigo, gente, uma vez eu fui fazer a unha num lugar, a manicure, ela tava tão deprimida, só reclamando da vida, que ela tinha passado uma federal, não podia, e tinha filha, era casada, tava pensando em largar o marido, contando toda aquela história triste. Rainha, eu saí mais jururu do que eu entrei, né, porque ela jogou um caminhão de lixo, de informações em cima de mim, e a gente não vai lá pra isso, né, a gente vai pra se cuidar, pra viver o nosso momento. Então, aí a vida é tão corrida, né, aí a pessoa ainda vai descarregar os problemas dela em cima de você, sendo que a gente já tem os próprios problemas. Então não faz isso, tá? Aprenda a ouvir. Uma outra coisa, não se compare. Não se compare, rainha, isso é um erro que eu cometi muito e por muitos anos. Eu olhava as concorrentes e tava lá, todo mundo tava ganhando dinheiro, todo mundo tinha uma agenda lotada, dava bastante curso, tinha turma lotada, e aí isso e aquilo. E eu me sentia uma fracassada, porque eu olhava e falava, pô, o que tá acontecendo comigo? Que eu não tenho uma agenda cheia, por que eu não monto uma turma fechada todo final de semana, né? Ai meu Deus, o meu estúdio, será que não tá legal e tal? E aquela comparação me gerou um desconforto tão grande, que aí a gente acaba desacelerando e parando de produzir, porque a gente para de olhar pro nosso, para de agradecer por tudo aquilo que você já conquistou, porque você fica se comparando com o outro, né? Aí às vezes a pessoa vira e fala, eu faturo mais de sei quantos mil por mês. Rainha, eu posso chegar aqui pra você e falar que eu faturo assim mais de 100 mil por mês, mas você não tá comigo dentro da minha casa, em 4 paredes, para saber o que realmente acontece, porque é muito fácil eu falar pra você, mas será que realmente é verdade? E eu não sabia peneirar isso, eu não sabia, aquilo me matava, então eu não dava valor no que eu ganhava, não dava valor nas minhas clientes que eu já tinha conquistado, porque eu estava sempre olhando o outro. Então não se compare, rainha, porque se você ficar se comparando, vai ser péssimo para você. Não compare a sua técnica, né? Principalmente você que está começando, sabe? Eu não sou bom, meus cílios é feio. Rainha, não, né? São etapas. Então você vai passando uma etapa por vez. Tem coisas, gente, que eu tô aprendendo até hoje, né? E foi o que eu falei pra você, né? E, rainha, eu me comparava tanto que, assim, eu fiquei louca. Teve uma época que eu fiquei realmente louca. Fiz várias, assim, cursos que eu não podia fazer. Não estou falando dentro da área dos cílios, tá? Fui fazer cursos fora, por quê? Por exemplo, né, tinha uma época que o importante era o high ticket, o posicionamento. Rainha, eu fiz tantos cursos caríssimos, assim, né, umas coisas absurdas que às vezes eu nem tinha condições, ela pagava 5, 7 mil, assim, gente, né, porque eu tinha que ser a tal, eu tinha que me comportar como tal, e eu começou a gerar uma cobrança tão extrema
em cima de mim que eu fui lá e me afastei da internet. Fiquei 6 meses fora da internet, eu surtei. Aí depois, quando eu voltei, eu parei de seguir todo mundo, não porque eu não gosto, tá? Mas porque me fazia mal. Aí sim, a minha vida voltou a andar novamente. Você tá entendendo? Então não se compara, não compara, rainha, porque é muito fácil a gente falar, mas no dia a dia, ali ó, na luta, é diferente mesmo, porque no dia a dia todo mundo tem as suas dificuldades, né? Todo mundo mata um leão por dia, então não olha a vida do outro achando que é perfeita, porque não é não, tá? Bom, a importância do autocuidado, isso é importantíssimo, né? Foi uma das coisas que eu aprendi a duras penas também. Rainha, eu vou contar uma coisa pra você e não tô tentando me justificar, tá? Eu vim de procedência muito humilde mesmo, muito simples lá do Rio, né? E eu não tinha recursos nenhum, zero, né? E assim, eu sou aquela pessoa, rainha, que já teve vez de eu acordar de manhã e não ter nada pra comer, gente. Foi isso? É tenso. Gente, de coração, eu não tinha chinelo. Eu tenho histórias que eu me lembro assim, que é surreal, você vai falar impossível, mas acontece. Acontece mesmo. Eu já teve épocas, a gente não tinha dinheiro pra comprar um shampoo, gente. Um shampoo. E eu não tinha dinheiro pra comprar shampoo, um creme, nada. Ai, você sabe que é uma pessoa muito pobre mesmo? Muito pobre. Eu era assim, tá? Mas eu sou grata pela minha história, tá bom? Eu honro a minha história, tá, rainha? Se eu sou o que eu sou hoje, é porque eu passei por tudo isso e eu valorizo cada coisinha que eu... Ai, que saco, gente. Quero chorar, não. Eu não vou. E também não vou gravar o vídeo de novo. Mas eu agradeço cada coisinha assim, que eu conquisto todos os dias, sabe, rainha? E eu não tive essa cultura de me cuidar, eu não sabia fazer uma unha, né? Eu não tinha condições de comprar roupas, então era tudo doado, né? Nossa, quando doava uma roupa bonita, um vestidinho assim, gente do céu, aquilo era um luxo, né? E eu sempre falo que, gente, de coração, aconteceu umas coisas assim comigo, de eu ser rejeitada, assim, por namoradinhos e tal, por eu ser muito simples, muito humilde. E ninguém dava nada por mim, ninguém dava por mim, pela minha família, até depois de adulta, né? E o que acontece? Essa era a minha realidade. E eu não tive contato com a área da beleza, na verdade eu caí dentro da área da beleza de paraquedas, né? De paraquedas mesmo, gente. Eu vou contar rapidinho uma história pra vocês. A minha história é o seguinte, eu casei com meu marido, que eu conheço desde criança. Meu marido é psicólogo, tá? E meu marido estendeu a mão pra mim. Eu casei, ele vai embora pra São José, eu vim, chegou aqui em São José, de coração, rainha. Eu falo as pessoas, assim, as minhas clientes dão risada que elas falam, é mentira. Não é, rainha, de coração. Meu marido chegou aqui em São José e eu ficava muito no YouTube vendo, né, os vídeos, e eu gostava muito de maquiagem. E ele virou pra mim e falou, olha só, o negócio é o seguinte, eu vou levar você, eu não sabia andar na cidade, né, vou inscrever você no curso de maquiagem, foi lá na Embeleze, gente, foi meu primeiro curso na área da beleza. E vou levar, você vai fazer o curso de maquiagem e você vai trabalhar, né, porque eu não vou sustentar você não. Meu marido falou isso pra mim de coração, ele, não vou sustentar você não. E ele fala até hoje, não sustenta mulher não, hein. É brincadeira, tá, rainha? Eu consigo dar uma extorquida legal nele. Mas eu fui fazer o curso de maquiagem e tal, caí na área da beleza assim de paraquedas, foi onde eu comecei a ter contato. Mas até então lá, né, em Resende no Rio, minha vida era essa. Eu não tinha essa cultura de me cuidar, de fazer unha, de fazer cabelo, até porque eu não tinha condições, eu mal ia, assim, cortava o cabelo, às vezes cortava, era a vizinha que cortava, você tá entendendo? Às vezes a vizinha falava, ah não, corta as pontas, né? Minha orelha, gente, sem brincadeira, é furada com agulha. A gente não tinha dinheiro nem nada pra furar a orelha. Depois de não sei quantos anos que a vizinha pegou e falou, não, eu furo com agulha. Então, a minha realidade era muito essa. E chinelo, às vezes a gente não tinha dinheiro pra comprar o chinelo. Cara, uma vez eu parti o chinelo no meio, fiquei andando igual o chinelo de anime. Mas parei por aí, né? Porque senão já começa a contar muita história triste, né, rainha? História triste é o que não falta. Como diz meu esposo, Viviane, já entendi. Ninguém ganha de você. E quando eu conheci a área da beleza, pra mim foi muito difícil. Por quê? Eu sempre fui muito esforçada, né? Caí de paraquedas, depois aprendi a fazer cílios, né? Comecei a atender no domicílio, depois fui trabalhar no salão.
E quando eu já tinha técnica, assim, cara, fazia muitos cílios, rainha. Eu já falei pra vocês, com 6 meses eu já faturava meus 5 mil reais. Isso era muito dinheiro pra mim, rainha. Rainha, 5 mil reais eu me sentia tão rica, tão rica. Eu falava assim, meu Deus, eu venci na vida, né? Então era uma coisa absurda. E eu já tinha clientes e tal, mas eu não sabia me arrumar, não sabia me cuidar, então eu não fazia uma unha, né? Atendia assim, de calça jeans, toda fuleira, minhas camisas de personagem. Olha aí na foto, rainha, essa daí era a Viviane, né? E aí eu tô mais arrumadinha, tá? Então com camisa de personagem e tal, e eu ia toda rabinha de cavalo. Isso não gerava autoridade, gente. Sabe por quê? Porque o belo atrai, né? Infelizmente a sociedade, ela exige, ela julga, ela cobra, né? E nós da área da beleza, a gente recebe uma cobrança muito maior, porque tem algumas profissionais que falam assim, ah, casa de ferreiro espeta de pau. Não é bem assim não, rainha. A mulherada, elas observam. E eu perdia muitas clientes porque elas vinham até mim, eu olhava eu lá, eu tinha técnica, elas olhavam meus trabalhos, porque eu não postava foto minha, né? Os meus trabalhos vinham, quando dava de cara comigo, não voltava mais, se sentiam inseguras, e às vezes o procedimento ficava bom, bonito, mas elas retornavam com mensagens dando desculpas, sabe? Olha, não ficou legal não, né? Olha, tá me incomodando, tá coçando. Só que às vezes, Rainha, eu sabia que não era técnica, e realmente não era, mas já era o pré-julgamento dela. Ela olhava e falava, mulher não cuida nem dela, né? Como que ela vai cuidar de mim? Será que ela fez tudo certinho? Então eu acabava dando desculpas, né, na cabeça dela. E eu passei por isso assim de uma forma absurda, gente. Porque eu não sabia, rainha, me arrumar. Eu não sabia, gente. Não tenho o que explicar pra você, rainha. Eu era um caos. E como que eu mudei? Eu fui percebendo, demorei anos, tá? Pra entender isso. E a gente mudar, eu sempre falo, é difícil. Ninguém muda da noite pro dia, tá? Ninguém muda. E eu tinha essa cultura muito enraizada em mim. E foi muito difícil pra mim, é difícil até hoje. Eu não tenho paciência pra ficar num salão de beleza até hoje, rainha. Eu trabalho na área da beleza, mas eu não tenho paciência. Eu não tenho, rainha. Eu não tenho paciência. Meu cabelo é natural. Porque eu não me vejo sentar pintando o cabelo. Eu fico pensando quando o cabelo começar a ficar branco, gente. O que eu vou fazer, né? Então, eu fui mudando. Eu me lembro que uma vez eu fui chamada para palestrar, ia ter pessoas bem importantes lá, né? Profissionais bem conhecidas na área. E eu fiquei apavorada, porque eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da vida agora, né? E eu fui procurar ajuda. Eu olhei e falei, tá, vou procurar ajuda. Aí eu procurei uma consultora de imagem, tá? E foi aí que eu mudei, porque ela me ajudou. Ela me ajudou, porque eu realmente era um caos. Eu cheguei nela e falei, eu não sei, porque às vezes eu compro roupa, eu já tenho condições dentro da minha carreira, eu consegui conquistar, mesmo desse jeitinho, rainha, ruim, consegui conquistar, tá? Mas eu queria melhorar, porque eu queria ir para um nível a mais. E essa consultora, ela me ensinou, né, ó, Viviane, um corte tal, que não sei o quê. Mas ela virou pra mim e falou assim, Viviane, mas você é uma natural assumida. Por mais que você queira mudar, queira vestir tal roupa, não é você. E de fato eu sou uma natural assumida, rainha. Aqui a Viviane que tá conversando com você, a Viviane que vem atender no salto toda, é a Viviane profissional, né? Porque eu trabalho com mulheres. Quando você trabalha com mulheres, rainha, a sua cliente, ela quer uma mulher tão empoderada quanto ela. Porque às vezes a sua cliente, ela não tá num bom momento, mas quando ela chega, ela vê uma mulher disposta a servir, com a autoestima lá em cima, empoderada, com postura, porque quando a gente tá bonita, arrumada, assim, quando a gente se cuida, até a nossa postura muda, porque eu me lembro muito bem que às vezes chegava cliente no estúdio, né, e a cliente era tão bonita, rainha, eu encolhia até os dedos do pé, de tanta vergonha, eu ficava tão constrangida. Então eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas eu não sabia por onde começar, rainha. Foi então aonde eu busquei ajuda, né? Mas eu, Viviane, eu senti essa necessidade na época. Então eu tô falando que é pra você procurar uma consultora de imagem, nem nada do tipo não, tá, rainha? E também era uma realização pessoal minha, porque me incomodava muito na minha vida pessoal, né? Eu sentia olhares, eu era julgada, porque eu realmente, rainha, eu era uma capa de cangalha. Eu era, assim, terrível.
E quando eu fiz isso, eu busquei essa ajuda, né, ter esse autocuidado comigo, eu falo que, na verdade, eu tive que aprender tudo do zero, porque eu não me conhecia. Eu nunca tive recursos nem nada, né? E até quando eu comecei a ter recursos, né, através do meu trabalho, comecei a faturar e tal, eu não sabia do que eu gostava, rainha. Eu não sabia. Eu comecei do zero, eu aprendi, né, sobre as coisas que eu gostava. Então foi assim, levou anos sem brincadeira, eu não sabia qual era o meu estilo, eu não sabia que cor que eu gostava, porque pra mim tudo tava bom, porque eu tava acostumada a ganhar, eu vivia de doação e tal, né? Então pra mim tudo tava bom, né? Eu não sabia de nada. E pra mim isso foi uma realização muito pessoal, rainha, porque, né, na minha vida pessoal eu falo que me ajudou muito, como pessoa. Eu me sinto mais segura, eu me sinto empoderada, né? Eu passo segurança, eu tenho mais firmeza até na minha postura, na minha voz, nos meus atendimentos, então eu não posso, olha, eu não sei nem como te explicar. Por quê? Eu era aquela profissional que a pessoa ela chegava aqui e ela já me julgava, às vezes eu escutava alguma piadinha, ela achava que eu não valia o preço, não valia o valor, que eu não merecia aquilo, e eu acreditava que eu não merecia aquilo, né? E ela achava que estava perdendo dinheiro comigo. Então, não tinha uma pessoa que não me pedia descontos. Às vezes a pessoa vinha uma vez, não retornava mais. Às vezes marcava mais de um procedimento comigo, né? Umas sobrancelhas, outros procedimentos. Aí, como não tinha jeito de falar, né? Fazia, às vezes, só os cílios mesmo e ia embora e falava, ah, não, é porque eu tô meio sem tempo e tal. E não fazia os outros procedimentos. Tudo isso acontecia comigo. Ai, Vivi, tudo através da imagem, por causa da sua imagem? Sim. Porque imagem, rainha, é posicionamento. Não tem jeito. E eu não fico brava com isso, de jeito nenhum. Sabe por quê, rainha? O ser humano, ele gosta de coisas bonitas, o belo atrai, né? E o ser humano, só para você ter uma noção, quando tá vendo o pôr do sol, para ali, contempla, né? Acha lindo. Quando vê o mar, você para, contempla, admira. Por quê? Né? Nós gostamos de coisas bonitas, e a gente pensa, nossa, como que é linda a criação de Deus, né? E é normal, então por que isso não vai ser no seu dia a dia também? Da cliente chegar aqui e dar de cara com uma profissional bem alinhada, empoderada, porque muitas das vezes é o que a cliente espera, né? Então, através da sua imagem, você passa segurança, e eu não passava essa segurança para minha cliente, eu não tinha nem postura, gente. E eu falo uma coisa pra você, tá, rainha? Eu tô falando só da estética, hein? Mas você se cuidar, ter esse autocuidado com você, é o melhor presente que você pode dar para as pessoas que você ama, para os seus filhos, para o seu marido, para sua mãe, né? Porque quando você cuida da sua saúde, né, você estar bem, com você estar saudável, é o melhor presente que você pode dar para eles. Quando você cuida da sua imagem, do seu mental, é o melhor presente, porque você tem mais energia para se dedicar para as pessoas que você ama, né? Você tem mais energia para se dedicar às coisas que você se propõe a fazer, mas quando você não tá bem com você, rainha, você não tem tanta energia para isso, você não sente vontade de fazer as coisas. Uma coisa que acontecia muito comigo né, eu passava por tudo isso e eu não me dedicava pro meu trabalho, porque eu falava assim, ai, ninguém me valoriza, só pede desconto, esse povo é folgado, eu não vou fazer. E eu não me dedicava, eu não buscava mais, e isso atrasava mais os meus sonhos, as minhas realizações pessoal, né? Então, quando eu mudei, eu tô falando da minha experiência, tá? Quando eu mudei, até mesmo essa forma de eu me cuidar, tá? Eu mudei o meu posicionamento, porque eu passei a ter mais firmeza, mais postura, parei de ter medo de cobrar, isso é muito real, rainha. Olha só, vou dar um exemplo pra você, que de coração, gente, eu comecei cobrando R$ 50 nos cílios, R$ 50, tá? Eu cobrava, e depois foi 70, 80, mas era o valor máximo meu, tá? Hoje, rainha, hoje, eu cobro R$ 60 no designer de sobrancelhas. E as clientes pagam. Clientes que às vezes nem me conhecem, vêm aqui e pagam. Né? Ninguém questiona o preço. E eu não tô falando de preço, high ticket, nem nada do tipo, não. Eu só tô falando, rainha, que eu me sinto valorizada quando isso acontece. Eu ainda não consegui, espero nunca perder esse encanto, sabe? Do que eu conquistei, porque pra mim isso é uma conquista.
a cliente chegar aqui e confiar em mim. Mas tudo isso, né, teve sim, eu tive que passar por essa mudança, né, na minha imagem, que entra no posicionamento, né? Porque imagem é posicionamento, você passa mais segurança, você passa autoridade. Não tô falando, rainha, que é pra você, né, vou ter que colocar um blazer, colocar um salto, um batom vermelho e tal, de jeito nenhum, rainha, não é isso não. Mas você tem que estar alinhada. Se você trabalha na área da beleza, sua imagem tem que estar alinhada com o que você faz, com o valor que você cobra, que você quer cobrar, né? Com a imagem que você quer passar para sua cliente, né? Então eu tenho amigas minhas da área que elas falam: Vivi, eu não tenho paciência que você tem de todo dia me maquiar, eu não gosto. Mas tá lá, sempre com as olheirinhas tampadas, uma pele bem cuidada, né? O cabelo, as unhas, mulher, reparem unha, gente. E coloca um uniforme, usa jaleco, né? Não é pra você ficar no salto nem nada do tipo, mas esteja alinhada com a sua imagem para servir a sua cliente da melhor forma possível, né? Para passar essa energia para ela, porque quando a cliente chega, pega você toda desleixada, porque isso aconteceu comigo várias vezes. Ela olha e fala: a mulher não cuida nem dela, meu Deus, como que ela vai colocar as mãos em mim? Porque a mulher fala e infelizmente a sociedade julga, a sociedade pede, né? A sociedade repara. A verdade é essa, Rael, eu não tô mentindo, repara mesmo, né? Então, pelo menos no seu trabalho, tenta estar o mais alinhada possível, tá bom? Vivi, por onde eu começo? Não sei, rainha, o que te incomoda? O que me incomodava era isso, e eu fui melhorando muitas outras coisas em mim, porque eu me senti mais segura, né? Eu me senti mais empoderada, não vou mentir pra vocês. Ô, bicho, que se acha, já começou a se achar, né, gente? Então eu comecei a melhorar a minha comunicação com as clientes, porque eu me sentia mais segura, eu me sentia à altura delas. Acho que essa é a palavra, que eu comecei a me sentir à altura delas, sabe? Então eu me senti merecedora, então me ajudou muito, tá? Então o que te incomoda, anota e vai melhorando, sabe? Trabalhinho de formiguinha, todos os dias um pouquinho, rainha, né? Anota e vai melhorando, né? Vai se alinhando. Quando você vê, isso se torna normal para você. Então tem esse autocuidado com você, porque em primeiro lugar, por causa de você, rainha, e o resto vai acontecendo. Mas a primeira mudança tem que ser realmente em você, sabe? Aqui de dentro, e é pra você mesmo, esse autocuidado é pra você. Os outros, né, é bônus, tá bom? Bom, gente, espero ter ajudado vocês, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não gostou também, rainha, eu não ligo, não, pode deixar o feedback aqui, que vai servir pra eu melhorar, tá? Todos os dias a gente melhora um pouquinho, né, gente? E muito obrigada a você que ficou comigo até aqui, rainha. A minha intenção realmente é ajudar vocês, né? Então, eu quis compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês, tá? Então, até o próximo vídeo, rainhas.